Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 6. Quantos já sentiram a presença de Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sentado mesmo como os irmãos estão, podem ficar à vontade. Capítulo 3, versículo 6 de Êxodo. E disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferizeu e do aveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Amém. Vamos fazer uma conexão no livro de Números. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, versículo de número 1 e versículo de número 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Amém, queridos? Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite de festividade, em primeira mão eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, porque em uma noite tão chuvosa você venceu obstáculos, dificuldades e veio adorar a Jesus esta noite. Saibam que serão recompensados pelo Senhor. Você não entendeu? Eu estou dizendo que vocês serão recompensados por Deus, por meio do sacrifício que vocês fizeram. Meus irmãos, nós lemos no livro do Êxodo, o livro que narra a história do povo hebreu, do povo de Israel, na marcha, na luta, quando saíram do Egito e passaram 40 anos sobre o deserto. E esta noite eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Mas para chegarmos ao livro de Números, capítulo de número 13, nós precisamos voltar um pouco ao tempo. Nós muitas das vezes ouvimos a ministração de que Moisés foi o grande libertador que libertou o povo de Israel do Egito. Mas há uma interrogação que muitas das vezes fica na nossa mente: e como que o povo de Israel foi parar do Egito? Como que o povo de Israel ficou como prisioneiro do Egito? Pois bem, queridos, Deus ele fez uma promessa a Abraão. Abraão como pai das nações, como pai de multidões. A promessa era que o povo de Israel entraria e possuía uma terra boa, uma terra espaçosa. Mas a Bíblia diz que Abraão morreu. A Bíblia diz, queridos, que Isaque ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, com Rebeca. Jacó, ele já teve um filho por nome José. José era o filho sonhador de Jacó. José era aquele que sonhava e em um determinado momento contou sonhos aos seus irmãos, aos seus familiares. E diz a Bíblia que José foi muito invejado. E assim muitas das vezes acontece com nós outros. Quando contamos os nossos objetivos para pessoas
que não precisam saber dos nossos objetivos. Simplesmente despertamos pessoas que querem abater a nossa vida, que querem nos destruir. Levantamos inimigos antecipados para tentar derrubar-nos e parar a nossa história. Levantaram-se contra a vida de José, lançaram José em uma cisterna fértil, uma cisterna que outrora deu muita água, mas que naquele período estava seca. E quando José estava ali, ele meditava, eu creio que José ele falava com Deus. Tiraram José daquela cisterna e venderam para os medianitas, venderam então para o Egito. Diz a Bíblia que José ele foi parar na casa de Potifar. Quando José estava na casa de Potifar, ele foi um homem bem-aventurado. Preste muita atenção para que você entenda esta noite. José ele foi um bom serviçal. José ele pôde servir de uma forma tão clara e espontânea que ganhou a confiança de Potifar. Diz a Bíblia que Potifar passou José para Faraó. José, chegando ali, irmãos, ele estava encarcerado. Veja a trajetória de uma pessoa que sonha e tem desejo de realizar os seus sonhos. Diz a Bíblia que José estava encarcerado. Lá no cárcere, diz a palavra, que José interpretou alguns sonhos. Dentre um desses sonhos, foi um dos sonhos de Faraó. Faraó teve um sonho e não havia ninguém naquela época, não havia mestre em ciência, não havia doutor, não havia magos que decifrassem, que trouxessem para Faraó o discernimento de seu sonho. Chegou então, apresentaram José ao grande Faraó do Egito. Quando José ouve o sonho de Faraó, ele disse, eu tenho a interpretação para o seu sonho. Ele disse, olha, diante do que eu ouvi, eu entendo que haverá dois tempos. Haverá um tempo de vaca gorda e também haverá um tempo de vaca magra. 7 anos haverá vaca gorda. E eu quero te dar um conselho, ó Faraó. No período da vaca gorda, tu deves guardar mantimento suficiente para que no período da vaca magra o Egito não pereça de fome. E naquele momento o Faraó muito se alegrou e disse, eu preciso de um homem para governar sobre o Egito. Qual o varão que se disponibiliza? Ele olha para José e disse, José, você será governador a partir de hoje do Egito. Tu serás a voz máxima abaixo de mim. Abaixo de mim, José, você é o único que pode mandar aqui no Egito. Deus estava exaltando José em terra inimiga. Sabe por quê? Porque José se manteve firme, inabalável na presença do Senhor e não abriu brechas para o seu adversário. Existem muitas pessoas que não conseguem vitória. Existem muitas pessoas que não conseguem realizar os seus objetivos porque abre brecha para o inimigo com facilidade, porque não aguenta uma proposta do adversário que cede. José não cedeu e teve o seu sonho realizado para a glória do nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que tentam destruir nas nossas vidas, são os nossos sonhos. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque nós sonhamos. Nós estamos aqui hoje porque nós lutamos para a realização do nosso sonho. Muitas foram as palavras de pessimismo, pastor Lincoln. Muitas foram as palavras de derrota. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos aqui esta noite para demonstrar para tudo e para todos que vale a pena sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, que a vaca gorda passou e na vaca magra a família de José foi atingida. Aqui eu explico para você porque o povo de Israel foi parar no Egito. Quando o povo de Israel pereceu, souberam a notícia de que no Egito tinha um novo governador que trouxe abundância para o Egito. Não faltava trigo, não faltava alimento no Egito. Resolveram então comprar alimentos em terra estranha. Quando chegam no Egito, diz a Bíblia que José, ele conhece ou reconhece os seus irmãos. E José, ele cuida dos seus irmãos.
José lhe faz uma proposta a Faraó, para que permita que traga toda a sua família para morar no Egito. Vem Jacó, vem todos os irmãos de José, vem tudo que tinha as famílias de José morar no Egito. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que quando a pessoa, o servo de Deus, ele está se destacando em um determinado lugar, os inimigos se levantam para destruir e para parar a sua trajetória. Diz a Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 1, que o povo de Israel estava se destacando no Egito. O que ele plantava, dava. A produção dos israelitas, dos hebreus, era muito grande. E diz a Bíblia que José morreu. Se levantou um novo rei no Egito, um novo faraó. E este novo faraó, ele não sabia o que José havia feito pelo Egito. Ele não sabia nada sobre José. E ele resolveu perseguir o povo de Israel, porque sabia que o povo estava prosperando. Desta forma, somos nós servos de Deus. Quando começamos a prosperar nos nossos projetos, se levanta logo faraós vindos do inferno para tentar parar a nossa trajetória. Mas levanta a sua mão nesta noite, no nome de Jesus, porque ninguém poderá parar você, ninguém vai deter os teus projetos, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Deus é o Deus de vitória para as nossas vidas. O povo agora passa a ser prisioneiro do Egito. O povo não podia sair mais do Egito, tinha que trabalhar dobrado no Egito. E no capítulo 1 do Êxodo diz a Bíblia que enquanto mais o povo era oprimido, mais o povo se apresentava a Deus. É por isso que eu explico porque o crente passa por provação, porque passa por dificuldade, porque enquanto mais as coisas apertam, mais ele se aproxima de Deus, mais ele ouve a oração dos seus filhos. Jeremias capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só se busca de todo o coração quando está passando pelos apertos, quando está passando pela dificuldade. É noite de buscar a Jesus aqui, querido, para ter uma vida honrada, para ter uma história mudada e para ter sonhos realizados para a glória do nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Digam glória a Deus. O povo agora era prisioneiro, não tinha ninguém para livrar o povo. E Deus então levanta um homem como libertador do povo de Israel. Deus ele levanta Moisés, que teve uma vida sofrida, assim como Jesus teve uma vida sofrida. Quando Moisés nasceu, Moisés precisou ser escondido por 3 meses. Joquebede, a sua mãe, uma mulher muito sábia, escondeu porque Faraó mandou que matasse todas as crianças do sexo masculino, todas as recém-nascidas, porque ele sabia que poderia se levantar alguém para tomar o seu trono. Mas diz a Bíblia que Moisés teve a sua vida poupada. Com 3 meses de idade, a sua mãe embetumou um cesto, colocou sobre o rio Nilo, e diz a Bíblia que a filha de Faraó encontrou com Moisés. E aqui eu vejo o livramento de Deus para a vida do seu povo. Não importa quem está se levantando contra a sua vida, entenda uma coisa, que esta noite você é príncipe, você é princesa de Jeová. Aonde estão os príncipes? Aonde estão as princesas? Levanta a mão aqui esta noite. Jesus tem vitória para entregar para você, mas não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Eu vejo Deus chamando Moisés e dizendo: você vai libertar o meu povo que está preso, que está cativo no Egito. Moisés chega para o Senhor e replica dizendo: mas como eu farei isto? Faraó porventura me matará? Como eu vou me apresentar a Faraó? O Senhor disse: você vai se apresentar em meu nome. Ele disse: mas como eu vou explicar a Faraó? Como eu vou dizer que o Senhor me mandou? Como eu vou traduzir para ele? Ou como eu vou te chamar? O Senhor Deus chegou para Moisés e disse: chegue para ele e diga: eu sou o que sou. O eu sou me enviou a voz. O eu sou está aqui esta noite dizendo para você: não é o fim, dizendo para você: não é tempo de parar. Deus está escrevendo uma nova história aqui esta noite e está dizendo que ele está libertando muitas pessoas da prisão espiritual aqui esta noite. Ele está livrando pessoas da prisão conjugal aqui esta noite.
casamento que não está dando certo, Satanás está se levantando, o meu Deus está dizendo: hoje eu mudo essa história para que o meu nome seja glorificado na sua vida. As coisas não estão dando certo para você, não é verdade? Como é que está a sua obediência a Deus? Você sabe obedecer ao Senhor? Você obedece a Ele quando está na bonança? Você sabe adorar a Ele quando está na prova, querido? Precisamos adorar a Deus em todo o tempo. O verdadeiro adorador não cessa de adorar a Jesus. Moisés estava diante de um problemão. Faraó, os egípcios, era um grande problema para Moisés. O que me inspira é que no capítulo 5 de Êxodo, Moisés, ele chega diante de Faraó e disse assim: assim manda-lhe dizer o Senhor: libere o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deserto não é lugar de festa não, irmãos. Deserto é lugar de escassez. Deserto, como diz o ditado, é lugar que filho chora e mãe não vê. Realmente a mãe não vê, porque ela não queria ver ou ouvir o choro de Ismael. Deserto é terra que filho chora e mãe não vê, mas o pai está vendo tudo lá nos céus. Ele está contemplando e dizendo: eu estou ouvindo o teu choro, eu estou vendo as tuas lágrimas, eu estou contemplando as tuas petições. Ele vai te dar vitória aqui esta noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Havia uma grande dificuldade para Moisés. Houve várias tentativas, irmãos, de forma legal, para que o povo fosse liberado do Egito, mas o faraó, que se levantou com grande ira, não liberava o povo. E começou a vir as pragas sobre o Egito. Veio 9 pragas e ele não cedia. Ele disse: eu não abro mão. Na 10ª praga, o Senhor disse para Moisés: olha, eu vou enviar uma praga. Esta é terrível, é a morte de todos os primogênitos do Egito. Deus deu uma ordem a Moisés dizendo: pegue cordeiros, peçam para que os israelitas sacrifiquem. Coloque a marca do sangue do cordeiro sobre a porta, sobre as vergas e os umbrais da casa, porque à meia-noite vai passar a praga da mortandade dos primogênitos. Mas onde tiver marca do sangue do cordeiro, nós ou a morte não vai entrar. Mas onde não tiver, a morte vai entrar, vai pegar os primogênitos. Eu ferirei o Egito esta noite. Diz a Bíblia, irmãos, que à meia-noite veio a morte e começou a entrar sobre o Egito, até o filho de Faraó caiu do seu trono, mas o povo de Deus estava intacto. Deus está guardando você, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua família. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa aqui esta noite. Se é verdade, levanta a mão profética, não descanse, mas adore ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se é para aplaudir, aplaude, porque Jesus merece. Aleluia. Glória a Deus. Esta é uma passagem muito linda, quando nós vemos a trajetória de um povo, quando nós vimos a história de um povo sofredor, um povo que passou por altos e baixos, muitos baixos momentos na sua vida. E quando esta praga, ou esta última praga, chega no Egito, Faraó, ele chama Moisés, ele chama o povo e disse: olha, saiam imediatamente da nossa terra. Nós não queremos mais ver vocês aqui no Egito. Saiam imediatamente. E o povo de Israel sai, Moisés liderando o povo, Moisés como grande libertador. Quando chega no deserto, irmãos, agora vamos ver o que é sofrimento. O povo sofreu muito no deserto, mas eu nunca vi um crente que sofra também para ele não ter vitória. O povo de Deus, irmãos, é um povo que sofre, mas é um povo que vive feliz. É um povo que anda no deserto, mas o Senhor, Robson, sabe o que é que ele faz? Ele prepara uma nuvem durante o dia para proteger o povo do sol escaldante do deserto, mas durante a noite é muito frio, e ele prepara uma coluna de fogo para guiar o povo e para aquecer do frio. Deus não te desampara. Andar no deserto, irmãos, é se perder com facilidade, mas na direção de Deus o crente não se perde, porque ele está guiando de dia, ele está guiando de noite, e em todo tempo ele está dando vitória.
Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi no deserto que o povo contemplou um dos maiores milagres, quando o mar vermelho se abre e eles passam a pé enxuto, glorificando o nome de Jesus. Passaram por muitos apertos. E quantos não passam apertos aqui esta noite? E quantos não enfrentam provações aqui esta noite? Mas, diante de tantas lamúrias, de tantos problemas, o povo de Israel conseguia contemplar a glória de Deus. Faltou água, e o Senhor providenciou água de uma rocha, e o povo saciou a sua sede. Teve fome, o Senhor providenciou maná, o povo não queria, mas o maná estava enjoado. Deus mandou carne, cordonizas ao deserto. Deus é um Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes, irmãos. Deus é um Deus que permite a provação, mas não desampara. Melhor é estar na fornalha com Deus do que estar aí fora sendo gozado pelo diabo. Faraó vai fazer de tudo para você permanecer no Egito. Mas eu disse outro dia que não dá para estar casado com Deus tendo um relacionamento com o diabo lá fora. Precisamos estar na casa do Senhor e rejeitar as propostas do mundo, as propostas de Faraó. É tempo de dizer não para o nosso adversário. Mas diante, irmãos, de tanto sofrimento, caminhando para o meio desta mensagem, partindo para a conclusão, o povo então se depara diante de uma situação maravilhosa. Se depararam diante de um rio Jordão, que naquela época era época de cheia e não dava para atravessar aquele rio. Canoa não passava, jangada não passava, não dava para atravessar, a corrente era muito forte. Mas o Deus que nós servimos, Ele estava no controle de tudo. Deixa eu lhe dar uma notícia que esta noite Ele continua no controle da tua situação. Ele continua no controle da tua vida. Parece que nada está melhorando. Não se preocupe, não se apresse. Jesus não anda em passos lentos, Ele anda com as passadas normal. O relógio dele não atrasa, mas também, irmãos, não adianta. Ele na hora certa vai te dar vitória. Acredite nisso. Tome posse dessa palavra. Quando estavam diante do rio, para então chegar na terra prometida, eles estavam diante de um melhor momento da sua história. Passar como? Não dava para passar. Depois do rio tinha um outro obstáculo, chamado muralhas de Jericó. Não dava para passar ali, era difícil. Mas a Bíblia diz que Moisés, antes dessa trajetória, ele chega em Cádiz Barneia. Ele sobe ao monte e diz ao povo, disse: olha, o Senhor me autorizou, e eu vou separar dentre vocês 12 homens, 12 espias, que vá e espiem a terra. Só que Moisés não estava separando homens comuns, homens normais, não. Moisés estava separando homens nobres, príncipes, chefes ou líderes de cada tribo, representantes das 12 tribos de Israel. E Moisés disse: vocês vão, olhem a terra, se ela é boa, vejam quem está na terra, quem são os seus moradores, tragam um relatório e tragam algo de lá para nos apresentar. E diz a Bíblia, irmãos, que 12 espias, 12 homens, sobem em direção a Canaã e ficam durante 40 dias sobre o monte, observando todo o território de Canaã. E observavam e viram que ali residiam os filhos de Anak, gigantes, homens destruidores. Tiraram a conclusão de que a terra era uma terra boa. Tiraram a conclusão de que a terra era uma terra produtiva. Passados-se 40 dias, eles voltam até Moisés. E quando chega diante do povo, Moisés disse: e aí, como é a terra? Ele disse: olha, Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa. Passamos no vale de Escol e tiramos aqui um cacho de uva. Vamos mostrar para você agora. 2 homens, irmãos, um de um lado e um de outro, carregando um cacho de uva sobre uma vara, uma verga. Era muito grande os frutos daquela terra. Quando Moisés olha, Moisés disse: realmente é uma terra bem-aventurada. Aí disseram: mas tem um problema, Moisés. A terra é boa,
mas devora os seus moradores. A terra é boa, mas é terra de gigante, mas é uma terra impossível de possuirmos. Sabe por quê? Porque é uma terra que tem muitos gigantes, e aos nossos olhos, olha a declaração, e aos nossos olhos, e aos olhos deles, somos como gafanhotos. Deus orientou Moisés que enviassem 12 príncipes, mas quando chegaram lá, 10 dos 12 príncipes tiveram uma visão errada de si mesmo. Olharam para dentro de si, com lentes embaçadas e com visões míopes. Olharam e viram uma imagem altamente achatada. Olharam de forma medíocre e se compararam como insetos, se compararam como pragas. Disse: aos nossos olhos e aos olhos deles, somos como gafanhotos, não temos capacidade nenhuma. Queridos irmãos, os dias em que nós estamos vivendo são dias maus, são dias trabalhosos. Satanás, ele está fazendo de tudo para colocar sobre você lentes embaçadas, onde você olha para si com visões de pessimismo, você olha com olho pessimista e você diz: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Você tem que entender aqui esta noite que você não foi chamado como gafanhoto, você foi chamado como príncipe, você foi chamado como princesa, você foi chamado para possuir a terra que o Senhor prometeu para você. A pior coisa é quando nós duvidamos daquilo que Deus acredita para nós. Não duvide daquilo que Jesus acredita para você, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas, irmãos, que vivem hoje amargando e curtindo um profundo sentimento de auto-repúdio e de inferioridade. Eu não posso. Existem pessoas hoje desta forma, que olham para o problema com um funil. É interessante observarmos o papel do funil. O funil é feito para facilitar a entrada de um líquido ou de algum produto em alguma vasilha com a boca apertada. Vocês já observaram isso? Você coloca e pode jogar com facilidade porque ele desce. Se você olhar do lado grosso, do lado aberto para o lado fechado, você vai ver que ele consegue diminuir o foco da situação. Você não vê muita coisa. Mas se você inverte o lado e você olha do lado pequeno para o lado maior, você vai ver que você consegue encarar um problema ou uma situação maior. As pessoas estão fazendo isso hoje em dia. Estão olhando do lado oposto do funil, olhando do lado pequeno para o lado grande e encarando o tamanho do problema. Querido, não pare com isto esta noite. No nome de Jesus, deixe de mensurar o tamanho do seu problema. Existe um ditado popular: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Você tem realmente um grande Deus, irmãos, que faz toda a diferença em você. Quantas pessoas que estão aqui, que já se levantaram, pessoas dizendo assim: ó, quero ver o seu fracasso, sua empresa vai fechar, seu comércio vai falir, você vai ser demitido. Lançaram palavras de derrota contra a sua vida, mas nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer aqui esta noite, porque Jesus, Ele está demolindo com as forças do mal, Ele está acabando com as fortalezas do inferno, e em vez de fracasso, Ele está dizendo: vou prosperar a sua vida. Em vez de miséria, Ele está dizendo: vou levantar você na face da terra. Ele está dizendo: vou glorificar o meu nome na sua vida. O incrível é que enquanto nós pregamos a palavra, tem pessoas que parecem que dormem na cadeira. Tem pessoas que parecem que não entendem a mensagem. Deixem de olhar para dentro de si com visões achatadas. Deixem de olhar para dentro de si com visões medíocres. Deixem de se comparar com insetos, como pragas. Gafanhoto foi uma das pragas que o Senhor mandou para o Egito, e tem pessoas se comparando com o gafanhoto hoje em dia.
Tem pessoas chegando diante do problema, é porque meu marido, é porque minha esposa, é porque não dá para conseguir, é porque eu não vou conseguir, é porque o problema é muito grande. E nesta abertura de festividade, Jesus está dizendo: pare de encarar o seu problema como ponto final para a sua história. Encare esse obstáculo como possibilidade de vencer, porque foi cantada aqui esta noite que se não fosse a cova de leões, Daniel não se destacaria. Se não fosse Golias, nós não conhecíamos Davi. Querido, se não fosse a fornalha de fogo ardente, não saberíamos a capacidade que tem 3 homens com tanta fidelidade de entrar e contemplarem a glória de Deus. Seu problema para Deus é nada. Esse gigante para você não é nada. O Deus que você serve é maior que o seu gigante. Pare de encarar os problemas como a maior dificuldade ou uma dificuldade insuperável. Você vai superar, você vai vencer. Deus chamou você como príncipe, Deus chamou você como princesa. Você vai dar a volta por cima e vai ganhar a vitória da parte de Deus. Não dá para entrar na terra, mas Deus havia prometido a Moisés que o povo entraria na terra, que o povo possuiria a terra. É a terra de gigantes. Eu disse aqui outro dia que os gigantes se levantam na nossa vida para 2 situações: para mostrar quão fortes somos ou quão covarde, ou qual covarde existe dentro de nós. E muitas das vezes nós nos tornamos covardes diante dos gigantes. Eu fiz uma revelação outro dia, e eu volto a dizer: tem gigante na terra prometida. Claro que tem gigante, mas os gigantes estão trabalhando ao nosso favor, irmãos. Você sabe por quê? Tem gigante na terra, não tem ninguém entra, porque tem gigante. Mas o gigante está cuidando das cabras, o gigante está cuidando das colmeias. Por quê, pastor Tony? Porque Deus disse para Moisés que a terra que o povo ia possuir era uma terra que manava leite e mel. Naquela época leite era de cabra, eles estavam guardando as cabras, eles estavam guardando a colmeia. Sabe por quê? Porque a terra manava leite e mel. Não se preocupe com o gigante, ele está apenas cuidando do território. Quando você colocar a planta dos seus pés, aquele que veio por um caminho vai sair em retirada por 7 caminhos, vai fugir de você. Sabe por quê? Porque a presença do Deus Todo-Poderoso é sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Para finalizar a mensagem, não se esqueça que para entrar na terra prometida, irmãos, precisamos vencer ainda outros obstáculos. Grandes foram os obstáculos. Atravessaram o Jordão, mas o Senhor venceu com aquele povo. O Jordão abriu-se da mesma forma que o Mar Vermelho foi aberto. Quando os levitas colocaram os pés com a arca da aliança sobre o Jordão, diz a Bíblia que aquele rio abriu-se e o povo passou. Mas estava uma muralha chamada Muralha de Jericó. Muralha insuperável, invencível. 9 metros de altura por aproximadamente 6 metros de espessura. Não dava para ser vencida de qualquer forma. O povo estava desarmado, o povo não sabia lutar, o povo era um povo fraco. Era um povo despreparado para a batalha. E quando o povo de Jericó, ele viu que o povo de Israel estava atravessando o mar, eles começaram a ficar com medo, porque sabia que era um povo que venceu durante 40 anos no deserto. Ninguém venceria se não tivesse o Deus Todo-Poderoso. Aquele povo atravessou o Jordão, coisa que ninguém faria se não tivesse um Deus Todo-Poderoso com eles. E quando eles começaram a partir ao lado de Jericó, eles começaram a ficar com medo, porque sabia que vinha um exército que não era apenas um exército humano, tinha a força do Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. E quando eles se aproximaram, o anjo aparece a Josué e traz revelações importantes para fecharmos a mensagem. A revelação é: não vão entrar de qualquer forma em Jericó. Darão 6 voltas, durante 6 dias uma volta. No 7º dia darão 7 voltas. E eu calculei, dá 13 voltas. A muralha de Jericó, irmãos, para se percorrer dava 8 quilômetros. 8 vezes 13, 104. E eu aprendo que para receber a vitória precisa ter perseverança. Para receber a vitória precisa ter paciência. Para receber a vitória precisa, irmãos, ter paciência. E acima de tudo não pode murmurar. Aquele povo não murmurou diante daquela muralha. O povo passou durante 104 quilômetros. 13 vezes eles percorreram. Na 7ª vez, quando o mesmo chofar que era tocado
no ano do jubileu. Quando o shofar foi tocado, todo mundo gritou com grande grita, as muralhas caíram por terra, todos os soldados que estavam em cima da muralha caíam, morreu, os que não morreram correram, fugiram, e o povo de Israel tomou a terra prometida. Não se preocupe com os gigantes, não se preocupe com o Jordão, não se preocupe com as muralhas, Deus está cuidando de toda a situação. Você não é gafanhoto, você é príncipe, você é princesa, a vitória é sua, porque há um rei, há um Deus todo-poderoso que está intercedendo pela sua vida. Nesta abertura de festividade, aprenda: Deus é um Deus que peleja em favor do seu povo. Você não vai sair fracassado, simplesmente obedeça ao Senhor e Ele vai exaltar você para a glória do seu santo nome. Amém? Quem pode aplaudir ao nome de Jesus? Glória seja dada ao nome do Senhor. Repreenda o senso de fraqueza, repreenda o complexo de inferioridade, repreenda as lentes embaçadas. Olhem para você como vitorioso, olhe para você como vitoriosa, se vejam como príncipe e como princesa. E quando as coisas estiverem apertadas, quando as coisas estiverem difíceis, diga: há uma provisão de Deus para a minha vida. Há uma provisão de Deus para a minha vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Há uma provisão de Deus para a minha vida. De novo, há uma provisão de Deus para a minha vida. Aplauda Ele, porque Ele já proveu aquilo que você precisava nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. Dê um abraço no seu irmão e até amanhã.